Os contestadores já não eram mais derrotados em discussões. Muitos foram eliminados. A busca dos mais duros se tornou uma indústria. E o modelo desta indústria era o senador Joe McCarthy. McCarthy foi, no entanto, uma aberração, logo destruída pelo álcool e pela sua inabilidade em separar os amigos dos inimigos. Seu lugar na história resulta da necessidade de muitos ocultarem suas esperanças passadas. A verdadeira voz daqueles tempos foi John Foster Dulles. Lei, religião, corporações, Wall Street eram os ingredientes clássicos do anticomunismo. Acima de tudo, foi Dulles quem articulou a ideologia que daria base à luta contra os soviéticos. Ideologia que tinha muito das origens de Dulles. Ele nasceu aqui em Watertown, no Lago Ontário. Seu pai era um pastor presbiteriano. O campo era próximo. Na infância, ele navegou nestas águas com seu irmão Alan Welsh Dulles, um sócio nas futuras batalhas da Guerra Fria. A causa de John Foster Dulles a favor da guerra inevitável evitou a economia, omitiu a defesa do capitalismo e a luta pela democracia. Poderíamos ter até ditadores do nosso lado. Era uma cruzada de valores morais. Pelo bom contra o mal, pela fé contra o ateísmo, a fé do bom americano fiel a Deus. Era uma crença que exigia tornar a nossa política estritamente moralista ou muito cínica. E este foi o problema dos anos seguintes. Dulles foi para Princeton, tentando ser pastor. Mas logo ele se convenceu de que ele podia servir a sua fé sendo advogado. Aos 38 anos, ele era sócio da Sullivan & Cromwell, talvez a mais famosa das grandes firmas de Wall Street. Wall Street não era exatamente um vilarejo, e nem os advogados pessoas cuja preocupação principal era o trabalho de Deus. Existiam clientes mais lucrativos. Em 29, Dulles era diretor da Shenandoah e Blue Ridge, uma firma de promoções que acabou falindo durante a grande quebra da Bolsa. Thomas Dewey, que lançou Dulles na política, era um ateu. Dewey chegou a dizer que Dulles, naqueles anos, tirou férias da religião, algo muito diferente da infância de John. Quase tudo que se referia a John Foster Dulles era muito ambíguo. A maioria dos historiadores, amigos ou não, falam dele como uma inteligência brilhante. Harold Macmillan lembrava-o, no entanto, como um estadista que pensava tão devagar quanto a sua lenta oratória. Muita gente achava que Dulles era um paranoico nas questões onde os soviéticos estavam apenas preocupados. Outros acham, pelo contrário, que ele se dava bem com o Kremlin. Na crise de Suez, em 55, ele se aliou aos soviéticos contra os ingleses, franceses e israelenses. O que é certo é que Dulles tinha o que chamamos de instinto de comando. Isto é algo importante. Existe um tipo de pessoa que, independentemente dos objetivos certos ou errados, assume sempre a liderança. Douglas MacArthur era assim. De Gaulle também, e da mesma forma Lenin. Existe um velho ditado escocês que diz: onde McGrimmon senta é a cabeceira da mesa. Este instinto é muito mais importante para o exercício do poder do que o brilho intelectual ou o charme pessoal ou a retórica.
Depois da Segunda Guerra, Dulles reviveu seu interesse pela religião, tornando-se um membro ativo do Conselho Nacional das Igrejas. Ele esteve na Conferência de Versalhes como um jovem assistente. E agora estava preocupado também com diplomacia. Ele ajudou a negociar a paz com os japoneses em 53 e logo depois Eisenhower o nomeou secretário de Estado. Ele estava agora no poder. Logo estava dada a sanção moral para a Guerra Fria e inevitável. John Foster Dulles não foi uma figura popular entre os liberais de minha geração. Alguns concordavam com o famoso teólogo Reinhold Niebuhr, que certa vez disse que o universo moral de Dulles fazia tudo claro e simples demais. A obsessão com a virtude é o resultado inevitável dos julgamentos morais simplistas. Lembrando destas atitudes, acho que é melhor deixar o Sr. Dulles falar por si próprio. É o que ele fez na igreja de seu pai em outubro de 1953. Coisas terríveis estão acontecendo em algumas partes do mundo. Elas decorrem do fato de que as práticas políticas e sociais se afastaram do conteúdo espiritual. Este afastamento é quase total no mundo comunista soviético. Lá os dirigentes são materialistas que negam a lei moral, negam que os homens sejam seres espirituais. Negam também que existam verdades eternas. Para que uma nação seja dinâmica, ela tem que se basear em princípios cristãos. A Guerra Fria era mais do que uma cruzada moral e religiosa. Enquanto permanecesse fria, evitando a força bruta, ela parecia uma cruzada cristã. Havia inclusive a sugestão de que ela foi abençoada por Jesus. Mas havia uma consequência muito mais importante. A causa moral dos cristãos ao leste da Cortina de Ferro não poderia ser menos importante do que a de seus correligionários no Ocidente. Eles deviam ser salvos da mesma forma que os do Ocidente deviam se defender. A luta de Dulles pela guerra tornou-se também uma luta de libertação pela derrubada da Cortina de Ferro. Vocês verão o problema básico sobre o qual eu chamo a atenção. Se a imoralidade era a base da política soviética, a moralidade devia ser o nosso teste. Deveríamos viver os nossos princípios. Mas isto nós não podíamos fazer, talvez país algum pudesse fazê-lo. A política de Dulles tinha assim dentro dela o germe da sua própria derrota. Mas isto só veio no futuro. Naquele momento, depois da Tchecoslováquia, da China e da Coreia. Embora Eisenhower tivesse acabado com a guerra, o moralismo estava intacto. O mundo caminhava para outra difícil passagem ainda não terminada.